Estamos aqui vendo hoje a parte de termodinâmica. Vimos as 3 leis da termodinâmica no primeiro e segundo bloco, né? A lei zero, mesma temperatura, não tem calor, equilíbrio térmico. A primeira lei, conservação da energia, calor é trabalho mais variação da energia interna. E a segunda lei, que é impossível converter calor totalmente em trabalho. O calor da fonte quente, Q2, é igual a trabalho, mais o calor rejeitado para a fonte 1, Q1, ok? Botamos até aí na tela passada, dá uma olhada aí no computador. A segunda lei aí, tá aí, ó, na telinha. Olha aí, Jonathan, na telinha do computador. Nós temos aí, ó, Q1 igual a o calor da fonte quente, parte é convertido em trabalho, a outra parte é jogado para a fonte fria, é rejeitada para a fonte fria Q2, ok? Então é impossível construir alguma máquina que transforme calor totalmente em trabalho, beleza? Agora nós vamos falar um pouco sobre o círculo de Carnot. Ciclo de Carnot. Para cá, para cá, para cá. Que danado é o ciclo de Carnot? Carnot, através de um ciclo, você começa de um ponto, vai lá de uma transformação isotérmica, vai de uma transformação adiabática, fecha o ciclo e você vai criando vários ciclos para construir uma máquina. E Carnot foi um grande cientista, ele observou o seguinte, que existe um ciclo que pode dar o maior rendimento entre duas temperaturas, que nós vimos que é necessário uma fonte quente e uma fonte fria. E o ciclo de Carnot, entre duas temperaturas, ele diz qual é o maior rendimento que pode ser obtido teoricamente pelas duas temperaturas. E se você construir uma máquina naquelas duas temperaturas, o maior rendimento que você vai conseguir é exatamente, o maior rendimento que você vai conseguir vai ser sempre abaixo do que o rendimento de Carnot, do que a fórmula que ele deixou do cálculo do rendimento de Carnot. Ou seja, Carnot, ele, através do ciclo de Carnot, ele achou um rendimento entre duas temperaturas que seria o rendimento máximo possível, que a gente sabe que viu que não pode ser convertido calor totalmente em trabalho, não existe um rendimento 100%, mas você tem duas fontes, T1 e T2, a duas temperaturas diferentes, você pode saber o rendimento de Carnot, que é o rendimento teórico. Então, qualquer máquina que você construir, porque a máquina de Carnot, esse rendimento de Carnot, ele é teórico, na prática ele não existe. Se você construir uma máquina entre aquelas duas fontes, entre aquelas duas temperaturas, sempre vai estar abaixo daquele rendimento de Carnot. Ou seja, o rendimento de Carnot é um rendimento teórico, é uma máquina teórica e é o máximo rendimento possível entre duas fontes, a quente e a fria, entre duas fontes com temperatura quente e fria. Se você construir uma máquina entre aquelas duas temperaturas, vai dar abaixo da temperatura, vai dar abaixo do rendimento da máquina de Carnot. Por exemplo, se tem duas fontes, quente e fria, e pela formulazinha que a gente vai já ver aqui de Carnot, deu 67%, pronto, entre essas duas temperaturas, o rendimento teórico, se você fizer uma máquina teórica, você vai chegar a 67%. Nenhum, por exemplo, e deu 67%, nenhuma máquina feita na prática atinge 67%. O rendimento vai dar abaixo desse. Então, o rendimento de Carnot é o rendimento máximo que você obtém de uma máquina teórica. Se você for construir uma máquina entre aquelas duas temperaturas, sempre vai dar abaixo desse, ok? Ah, professor Luiz Carlos, eu tenho uma temperatura TA quente e TB fria. O rendimento deu 70% pela fórmula de Carnot. Eu posso construir uma máquina térmica na prática com rendimento de 70%? Não, porque Carnot diz, entre aquelas duas temperaturas, o rendimento máximo que seria feito de uma máquina teórica. Na hora que você vai construir na prática, ela vai estar abaixo daquele rendimento. Então, vai dar abaixo de 70%, ok? Então, o rendimento de Carnot é o rendimento máximo que você pode atingir e é uma máquina, é um ciclo teórico. Se você for fazer na prática, sempre vai dar abaixo dele. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, essa aula vai ser gravada, vai aparecer no nosso blog, depois de alguns dias vai ser editada, vai estar aí no nosso blog, você assiste e volta, mas tem outras aulas aí de física e química, tem mais de 800 aulas e já tem aula também sobre Carnot aí no nosso blog, ok? Então vamos fazer uma questãozinha aí para a gente entender essa parte da máquina de Carnot. Vamos lá, acompanha aí. O calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho realizado... pronto. Tinha passado um slide aí, eu peço desculpa a vocês, ok? Então vamos lá. Ó. O calor
Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot, entre as temperaturas de 500 kelvins e 300 kelvin, ok? Recebendo 2.000 joules de calor da fonte quente. Aí ele pergunta, qual vai ser o calor rejeitado para a fonte fria, ou seja, Q2, né? E o trabalho. Então a gente viu que a segunda lei da termodinâmica diz que o calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Então Q1 é igual a trabalho mais Q2, ok? Aí o que é que acontece aí? Ele deu o calor da fonte quente, o calor da fonte quente é 2.000 joules, então ele deu o Q1, 2.000 joules. Mas Q1 é igual a quem? Ao trabalho mais o calor que vai para a fonte fria, já que a gente viu que o calor não pode ser convertido totalmente em trabalho. Sempre uma parte desse calor, ele é rejeitado para a fonte fria. Então, o calor da fonte quente, Q1, é igual ao trabalho que a máquina vai realizar, mais o que sobra, ok? Então, ele disse que uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot, a máquina de Carnot é uma máquina teórica, tá certo? Então, ele disse que está entre 500 e 300 Kelvin. Então, eu vou achar aí o rendimento do ciclo de Carnot. Qual é a fórmula do rendimento do ciclo de Carnot? O rendimento é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente, tá? Então, o rendimento vai ser 1 menos a temperatura fria, ele disse que era 300, a quente ele disse que era 500. 1 menos 300 por 500 dá 3 quintos, 1 inteiro menos 3 quintos sobra 2 quintos. 2 quintos, 2 dividido por 5, isso aqui vai dar 0,4, ou seja, o rendimento dessa máquina é de 40%, né? Então, se o rendimento dessa máquina é de 40%, o que significa dizer? Ele disse que o calor da fonte quente foi 2.000 joules. Se foi 2.000 joules e nós achamos que o rendimento é 0,4, ou seja, dividido por 100 é 40%, significa que 40% desses 2.000 joules é convertido em trabalho. O resto é lançado para a fonte fria, jogada, por exemplo, no meio ambiente, quando eu tinha máquinas térmicas. Então, o calor total era 2.000 joules. O ideal era que o trabalho fosse o quê? 2.000 joules também. Mas nós vimos pela segunda lei que é impossível converter esse calor totalmente em trabalho. Então, o ideal era o trabalho ser 2.000 joules, que daria um rendimento de 100%, mas não é. O rendimento foi só de quanto? De 40%. Então, quanto é que vai ser o trabalho? 40% de 2.000. Quando você fizer 40% de 2.000, isso aqui vai dar 800 joules, ok? Se fosse 50%, seria 1.000 joules. Então, o trabalho, o rendimento diz exatamente quanto desse calor, 2.000, foi convertido em trabalho. Então, o rendimento de 40% de 2.000 é 800. Se desses 2.000 calor que eu utilizei, 800 fez a máquina funcionar, aonde vai parar o restante, os 1.200? Os restantes, os 1.200, vão parar em quê? Na fonte fria. Ou seja, Q1, a fonte fria, vai ser quanto? Se Q2 foi 2.000 e o trabalho foi 800, nós aprendemos na segunda lei que Q2 é o trabalho mais Q1. Então, se foi aqui 2.000, o trabalho foi 800, Q1 vai dar 1.200. Então, resposta 1.200. Tira aí, Jonathan, o Homem de Açu, o símbolo bem rápido da TV União. Ok? Então, se o trabalho deu 800, 2.000 menos 800, Q1 vai dar 1.200. Então, resposta letra D. Ele pediu respectivamente, ó. Ele perguntou, olha a pergunta, ó. O calor rejeitado para a fonte fria é Q2. O trabalho é essa letra tal. Então, a fonte fria deu 1.200 e o trabalho deu 800. Vamos repetir rapidamente aqui,
porque depois essa questão vai estar aí no nosso blog, você pode parar, assistir, copiar, assistir qualquer horário, mas vamos rapidinho que aqui é ao vivo. Uma máquina térmica opera segundo um ciclo de Carnot entre a temperatura de 500 e 300 e recebe 2.000 joules de calor da fonte quente. Então a fonte quente, Q1, é 2.000 joules. Aí ele quer saber quanto vai ser o trabalho e quanto vai ser o trabalho que é rejeitado e quanto vai ser o calor rejeitado para a fonte fria. Então ele quer o trabalho e Q2. Ora, nós aprendemos, deixa eu só apagar aqui, que o calor da fonte quente, Q1, parte dele é convertido em trabalho e a outra parte é jogada na temperatura menor, ok? Então, o ideal seria que todo esse calor fosse convertido em trabalho, mas nós já vimos aqui que a segunda lei não diz que isso não é permitido, infelizmente, né? Porque seria ótimo, tá? Todo o calor fosse convertido em trabalho, mas sempre uma máquina térmica, ela esquenta a fonte fria, por exemplo, o meio ambiente, sempre uma parte é rejeitado para a fonte fria. Então, Q1 é o trabalho mais Q2. Q1 ele deu 2.000, ele disse que Q1 era 2.000. Aí quer saber quanto é o trabalho e quanto é o Q2. Então, pessoal, como é que eu acho? Primeiro eu vou achar o rendimento. O rendimento de Carnot, a fórmula é essa, é 1 menos T2 sobre T1, ok? Deixa eu apagar para fazer de novo, bem rapidinho. O rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, vai ser 1 menos 300, que foi a temperatura da fonte fria, sobre 500, que foi a temperatura da fonte quente, que ele deu no problema, ó. 300, 500 da fonte quente e 300 Kelvin da fonte fria. Então, eu botei, ó, rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Então, T1 é 500, quente, e T2 é 300. Isso aqui vai ficar 1 menos 300 sobre 500, corta o zero, fica 1 menos 3 quintos. Tira o mínimo aqui, que é 5, 5 vezes 1, 5, menos 3, 2. Isso aqui vai dar 2 quintos. 2 quintos é 0,4. Então, o rendimento é 40%. Se for 0,5, era 50%. Se for 0,6, era 60%. O rendimento é 40%. Isso significa o quê? Que se o calor inicial que ele deu é 2.000, o trabalho vai ser 40% de 2.000. 40% de 2.000 é 800. 50% seria metade, 1.000. Tá? Então, achei o trabalho, 800. E se de 2.000, que era o que ele deu da fonte quente, 800 foi convertido em trabalho, vai sobrar quanto para a fonte fria? 1.200, porque 1.200 mais 800 dá 2.000. Então, a resposta vai ser o quê? 1.200 e 2.000. Então, ele perguntou, qual o calor rejeitado para a fonte fria, Q2, nós acabamos de ver que é 1.200, e qual o valor do trabalho? O trabalho nós vimos que era 40% de 2.800, letra D. Vamos para a nossa última questão aí de termodinâmica, uma questãozinha que envolve trabalho numa transformação isobárica, bem interessante para os nossos vestibulares e para o nosso Enem. Nem todas as universidades adotaram o Enem, ainda bem. Um gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 1.000 newtons por metro quadrado. O quadrado aí, a metro quadrado é elevado, tá? Determina o trabalho realizado sobre o gás quando o volume passa de 8.000 centímetros cúbicos, centímetro a terceira está lá em cima, tá certo? Centímetro elevado a terceira, para 3.000 centímetros cúbicos, centímetro elevado a terceira. Pessoal, primeiro ele falou de transformação isobárica. Mas olha só, pessoal, o que é que acontece? Nós temos a transformação isobárica, iso é igual, bárica a pressão, o aparelho que mede pressão é o barômetro. Então, é com a pressão constante. Quando a pressão é constante, nós temos a isocórica ou isovolumétrica, né? Ou isométrica, quando o volume é constante, e nós temos a isotérmica, quando o volume, a temperatura é constante, ok? Mas vamos trabalhar na isobárica que, olha aí na telinha aí no quadrinho, a isobárica diz o seguinte, para a pressão constante, o trabalho realizado é a pressão vezes o volume final menos o volume inicial. Então, se você tem uma pressão constante, o trabalho realizado vai ser P, volume final, menos volume inicial. Jonathan, tira aí o blog aí, bem rapidinho. Aí, quem é a pressão? Então, é bom memorizar essa fórmula que sempre cai
essa questão rapidinha do trabalho sobre um gás com pressão constante, tá? Num êmbolo lá com pressão constante. Quanto foi a pressão? Ele deu, ó, 1000 newtons por metro quadrado. Então, a pressão eu vou colocar aqui 1000. Agora, o volume final e o volume inicial. Ele disse que no início passou de 8.000 para 3.000, tá? Então, ó, passou de 8.000 para 3.000. Aqui está havendo uma compressão, porque está diminuindo o volume. Tá? Se está diminuindo o volume, nosso trabalho vai dar até negativo. Mas como eu estou calculando ele, eu não me preocupo com o sinal. O sinal aparece automático. Ó, para cá, para cá, para cá. Na primeira lei, na primeira questão, quando você assistir essa aula, eu disse que a primeira lei da termodinâmica, calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Ele deu o calor e o trabalho. Eu tive que achar o sinal dos dois, colocar ou mais ou menos. Não é só substituir o valor. Eu tenho que ver se é mais ou se é menos. Eu expliquei. Mas o que eu vou achar ΔU, mesmo se eu souber que vai ser menos ou vai ser mais, eu não coloco o sinal. O que eu estou achando, o sinal aparece automaticamente. Então, volta à primeira questão do primeiro bloco, que você vai ver que o calor era lá, sei lá, 5.000, mas não ficou 5.000, ficou menos 5.000. Então, o que ele dá, eu tenho que observar o sinal, se é menos ou mais. O que eu estou procurando, não, o sinal aparece automaticamente, tá? Então, como agora eu estou querendo o trabalho, volta aí para a telinha. O trabalho é pressão vezes o volume final menos o volume inicial. A pressão é 1.000. O volume final é 300, porque diminuiu. O volume inicial era quanto? O volume final era 800. Então, meu trabalho, passando aqui para outra fórmula, para outra página, meu trabalho vai ser 1.000, que é a pressão, vezes o volume final, 300 menos 800, vai dar menos 500, tá? Então, meu trabalho vai ser 1.000, só que lá está menos 500 centímetros cúbicos, centímetros a terceira, centímetro, pessoal. Eu tenho que passar para metros cúbicos, centímetro é 10 a menos 2. Então, como está em centímetro, pessoal, quando eu passar a terceira, vai dar 1.000, vai dar menos 500 vezes 10 a menos 6, porque é menos a segunda a terceira, ok? Então, o trabalho vai estar negativo, 1.000 é 10 a terceira, né? 10 a terceira, perdão, deixa eu só apagar aqui, opção do ponteiro, apagar. 1.000 é 10 a terceira, tá certo? Voltando aqui para a caneta. 500 é 5 vezes 10 ao quadrado, né? Que é 5 vezes 100, vezes 10 a menos 6. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar, ó, o trabalho vai ser menos 5. Aí eu tinha 10 a terceira, tá? Voltando aqui, ó, 10 a segunda e 10 a menos 6. Está acabando aí nosso horário, mas dá tempo. O trabalho vai ser menos 5, 10. Ó, para cá, 3 mais 2 dá 5, menos 6 dá menos 1. Então, dá menos 5 vezes 10 a menos 1. Nosso programa acabou, mas vocês, essa parte de matemática aí, vocês anota, copia, pergunta comigo lá no Êxito, no Hipócrates, nos colégios estadual, no CDF, via direta, qualquer coisa, ou ao seu professor, ou alguém que você estuda, que ele vai explicar essa parte finalzinha aí, matemática também, ok? Então, nós encerramos aqui nossa aula, agradecemos o apoio, acesse o nosso blog, assiste essa aula, dá um pause, copia direitinho, e todos os domingos estaremos aqui com vocês a partir das 21 horas na telinha da TV União. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.